Olá, vamos dar início à nossa segunda videoaula. Hoje a gente vai fazer o gráfico da função 2 na x e o gráfico da função logaritmo de x. Se você está vendo esse vídeo, eu acredito que você esteja decidido que vai aprender, que esteja num lugar confortável, com caderno, lápis, borracha, tudo em mãos, e que você vai fazer junto comigo. A ideia é essa. É uma videoaula, ou seja, você vai me ouvindo, vai vendo o que eu estou fazendo e vai repetindo no seu caderno. Não olhe apenas porque essa seria uma ilusão de aprendizagem, ok? Então, vamos lá. Então, nesse exercício 3, nós vamos fazer o gráfico da função f de x igual a 2 elevado na x. A mesma ideia da aula de ontem. Deixa eu prender essa folha que é melhor. A mesma ideia da aula de ontem. A gente vai fazer uma tabela, onde nós vamos colocar aqui os valores de x e os valores da função, que neste caso é a função 2 na x. Eu vou escolher os mesmos valores de ontem, números que vão do 0 ao 10, para padronizar os nossos gráficos. Eu posso escolher. Então, eu vou pegar esses porque eu acredito serem os mais simples. 2 na x. Como a gente vai fazer o cálculo de 2 elevado na x? Lá na calculadora de vocês, tem esse símbolozinho aqui. Eu não posso mostrar no celular porque estou usando ele para gravar, então por isso que eu vou usar a calculadora. Vocês têm esse circunflexo e em algumas calculadoras, vocês podem encontrar esse símbolo aqui, ó, y na x ou x na y, tá? Esse aqui é o nosso elevado. Na minha, é esse símbolo aqui, ó. Então, vamos lá. 2 elevado na zero. Essa é a forma que a gente vai fazer. 2 elevado na zero é 1. Se quiserem que eu registre aqui a conta que está sendo feita, 2 elevado na zero. 2 elevado na 1, 2 na 1 é 2. 2 elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 2 na terceira, 2 vezes 2 vezes 2. É 8, mas para vocês verem aqui, 2 na terceira, 8. Então, lembrando que uma função pega um valor de um conjunto e associa a outro valor de outro conjunto. No caso, a gente vai representar isso na reta real, no plano cartesiano, onde a gente tem duas retas reais. Então, a gente vai juntar um número que está nesta reta associar com um número que está nesta reta. Nesse caso, o 3 daqui estaria associado ao 8 daqui. Esse ponto é a forma que a gente usa para dizer que um valor deste conjunto, que está nessa reta real, está associado a este valor aqui, neste conjunto aqui. Então, a gente chama esse de eixo x e este de eixo y. Então, vamos lá. 2 na quarta, 16. Agora, você pode dar pause no vídeo e fazer os demais para ver se você conseguiu compreender. Eu vou continuar fazendo. 2 na quinta, 2 na sexta, 2 na sétima, 2 na oitava, 2 na 10. Opa! 2 na 9 e 2 na 10. Então, aqui, você completa esses valores, ok? Deu pause? Então, voltando. 2 na quinta, 32. Eu sei de cor, não vou fazer todos, então. 32, 64, 128, 250... e 6, 512 e 1024. Ok, esses são os nossos valores da função. Agora, a gente vai deixar pronto aqui na tabela a variação que existe nesses valores. Lembrem-se que eu falei para vocês que esse contexto de variação vocês não vão encontrar nos livros, porque eu estou criando como uma forma de vocês compreenderem o que significa essa variação, e depois a gente vai associar isso ao conceito de derivada, de velocidade,
de taxa de variação, de marginal, tudo isso daqui vai ter uma interpretação muito aplicada em todas as áreas. É o que mais se usa, é esta variação aqui. Então, nesse modelo vocês não vão encontrar, mas a ideia que eu vou construir aqui é a chave da disciplina inteira. Ok, primeiro a gente não vai colocar o 2. Então, aqui que a gente vai só usar a ideia dos gráficos que vocês já construíram. Se no dia 1 eu tenho 2 notificações e no dia anterior eu tinha uma, eu tive uma notificação de nova. Então, a variação foi uma. No dia 2, eu tenho 4 notificações, no dia anterior eu tinha 2. Então, eu tenho 2 notificações que são novas. A variação que aconteceu do 1 para o 2 foram de 2 unidades. Qual a variação que acontece quando eu vou do 2 para o 3? Só para vocês compreenderem o conceito. Do 2 para o 3, pensa nos dias. Do dia 2 ao dia 3, foi de 4 para 8. Qual foi a variação? A variação foi 4. Eu posso fazer essa conta escrevendo dessa forma. Então, aqui eu vou usar os gráficos que vocês fizeram para vocês compreenderem a ideia de variação. O total foi 16 no dia 4. No dia 3, a gente estava com 8. Isso significa que a gente teve 16 menos 8, 8 novos... vou falar 8 novos casos, 8 novas notificações. Ou, matematicamente falando, a variação foi de 8 unidades. Qual foi a variação do 4 para o 5? Falando matematicamente, a variação do 4 para o 5 foi do 16 para o 32. Então, eu vou fazer 32 menos 16, que vai dar 16. Ou seja, a variação do 4 para o 5 foi de 16 unidades. Qual foi a variação do 5 para o 6? Foi do 32 para o 64. Então, eu vou ver quanto que isso aumentou. 64 menos 32, 32 unidades. Esta foi a variação quando eu fui do 5 para o 6. Por isso que eu acho que é mais fácil vocês entenderem pensando num total, pensando num quantos casos novos a gente tem, para vocês compreenderem essa variação. Essa é a minha única intenção quando eu falo dos gráficos aplicados que a gente fez. Aqui, do 6 para o 7, está em 128 e estava em 64. Então, a gente teve uma variação de 64. Aqui, a gente teve uma variação de 128. Do 8 para o 9, ele ficou no 512 e estava no 256. Então, eu tive uma variação de 256. E aqui, o 1024 menos 512, eu tenho uma variação de 512, certo? Então, temos a tabela, alguns valores, o valor da função e o valor da variação que ocorreu em cada um dos casos que a gente tem aqui. O que estava acontecendo no ponto 6? A função vale 64 e a variação é de 32. Essa é a frase matemática, sem aplicação. O que está acontecendo no valor 6? A função vale 64 e a variação dela é de 32 unidades. Lá no 3, o que está acontecendo no valor 3? A função vale 8 e ela está variando 4 unidades. Se a gente colocar o contexto do gráfico das notificações, sem pensar que são óbitos, pensa só no gráfico de notificações, a gente leria assim. No dia 6, foram 64 notificações, 32 a mais do que no dia anterior. Quantas notificações aconteceram no dia 3? 8 notificações. O total até o dia 3 foram 8. Exatamente no dia 3 foram 4 novas. Então, essa é a ideia. Agora, a gente vai fazer essa representação da função no gráfico. Mesma coisa que a gente fez nos outros. Vou fazer aqui um eixo X. Vou graduar o meu eixo sempre com distâncias equivalentes, porque lembrem que o que vale são os risquinhos e não o número que você escreve. Eu posso escrever nada aqui embaixo, o que vale é a graduação que eu dei.
Se você quiser parar o vídeo agora e construir o seu plano cartesiano, fique à vontade. Que eu vou usar o centímetro ou as linhas. Então, vamos novamente lá na função. Eu vou precisar dos números que vão do 1 ao 1024. Então, eu tenho que colocar 1000 pontos aqui. Então, vamos ver. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou usar as 10 linhas que eu tenho para marcar cada 100 pontos. Então, aqui eu teria o 100, o 200, 300. Observem que eu sempre estou graduando. Deixa eu ver uma coisa. Que eu sempre estou graduando o meu gráfico antes de colocar qualquer ponto. Que se eu vier aqui e marcar o 0 com o 1 no início, depois eu posso colocar o 1 muito grande e o 100 não vai caber. Então, a ideia é a gente começar sempre com a graduação do gráfico, depois a gente traz os pontos para cá. Então, a gente vai ver até onde nós vamos precisar, vai ser do 1 até o 1024, então eu sei que eu vou usar 1024 aqui, por isso que eu estou graduando dessa forma, 100 para cada linha. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. Ok? Hoje eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Vou tentar colocar assim para facilitar a minha vida. Mas com essa lâmpada a gente não consegue ver, né? Acho que não vai facilitar tanto. Não vai dar. Então, vamos lá. Vamos marcar os nossos valores agora. O 0 está associado com o 1. O 0 está associado com o 1. Em todo esse pedaço eu tenho 100, 50, o 1 vai ser um ponto praticamente lá no 0. O 2, opa, aqui, né? Marquei errado. Não, tá certo, é o 0 com o 1. O 1 vai estar associado com o 2. O 2 vai ser algo que está um pouquinho mais para cima, mas observem que a gente tem os pontos bem pertinho. O 2 com o 4, o 3 com o 8, e aqui já é quase o 50, né? Então, tem que ser muito baixinho isso aqui. Quase aqui embaixo. Quase no 0 mesmo. Aqui, o 4 com o 16, o 5 com o 32. 32 já tá quase no 50, então já fica um pouquinho mais alto. 6 com o 64, o 7 com o 128. Agora, subiu um pouquinho esse 7. O 8 com o 250. 250 dá mais ou menos no meio dessa linha aqui. Observe como ela tem um início muito lento de crescimento. E depois, o 9 com o 512. 512 vai estar aqui, ó. Agora eu vou ter que usar a régua. 9 com 512. E o 10 com o 1024. Aqui em cima. Caso a gente quisesse calcular do 11, o 11 seria 1024, aqui, 2 elevado na 11, 2048. E a variação seria 2048 menos 1024, que vai dar 1024. Ou seja, aqui tá errado, é na linha de cima. Aqui. Se nós fôssemos calcular o 11, a gente teria no 2000. Então, aqui tá o 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000. Aqui seria o nosso 2000.
2024 um pouquinho mais para cima. Então, olhem só, esse novo ponto aqui, ó, se nós fôssemos marcar, aqui em cima onde ele ia dar, ó, certo? Agora, olha o traço que a gente tem unindo esses pontos aqui, que é bem baixinho. Olha o tipo de curva que a gente vai ter. E essa aqui vai ir lá em cima. O próximo estaria em 4.000. Ele iria muito longe. Olha, aqui ficaram muito altos ainda, ó. Tem que estar bem mais para baixo para ela poder ficar uma curva suave. Eu posso unir esses pontos porque eu não estou calculando os pontos que estão aqui no meio, mas se eu quisesse, eu poderia calcular. 5,5 faria 2 elevado na 5,5, que daria 42. Então, 5,5 seria um número que estaria entre o 32 do 5 e o 64 do 6. Então, são todos os pontos que ficariam aqui. Essa daqui é a nossa curva da função f de x igual a 2 elevado na x. Se vocês lembrarem das curvas de ontem, olha só, a gente fez primeiro a função 3x. Se vocês olharem aqui, ó, ela é uma curva que está crescendo, certo? Mas olha a forma como ela cresce. É isso que eu preciso que vocês compreendam as diferenças. Ela é uma curva que está crescendo. Essa daqui, que foi a nossa função 2x², também é uma curva crescente, mas olhem que essa daqui, a gente pegou do 0 ao 10 e ela veio até o 30. O x², do 0 ao 10, veio até o 100. Ok? A função exponencial, enquanto eu fui do 0 ao 10, ela já chegou no 1024, no 1024 era, né? Aqui era o ponto 10 e 1024. Ou seja, são 3 funções crescentes, só que cada uma delas cresce de um jeito diferente. Um crescimento lento, um crescimento um pouco mais rápido e um crescimento muito rápido. São curvas que crescem de formas diferentes. Se a gente for ver a variação da função 3x foi uma variação constante. Ela sempre cresce a mesma coisa. A função linear, ela sempre cresce 2 unidades a mais. E a função exponencial, como que ela cresce? Vamos fazer o gráfico da variação. Se vocês olharem aqui a variação, vocês vão ver que os números que ela varia são os mesmos que a gente tem aqui, ó. Então, o gráfico que a gente vai fazer agora da variação, eu espero que ele fique muito parecido com esse gráfico aqui. Porque os meus pontos estão tendo o mesmo comportamento desses aqui, ó. Se a gente for ver o gráfico, vai ser o mesmo, ó. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Mas vou construir com vocês. Quem tiver seguro, dá pause no vídeo e faz o seu gráfico da variação, ok? Eu vou... manchinha na folha. Deixa eu prender ela aqui, senão fica se mexendo, fica ruim. Vamos lá. Tentem vocês irem fazendo. Vai ficar mesmo, então vamos fazer assim. O gráfico da... Deixa aqui. Eu vou representar aqui a variação do gráfico da função exponencial. Aqui, então, os valores. 1, 2, 3. Mesma coisa que a gente fez antes. Até o 10. Gradua o eixo X. Se eu estou fazendo muito rápido, você pode dar pausa no vídeo, o que não aconteceria na sala de aula. Na sala de aula você pediria, professora, faz mais devagar. O que não iria adiantar, porque eu iria continuar fazendo rápido. Mas aqui você consegue dar pause na professora. Isso é bom. Novamente, eu vou ter que ir até o 1024, né?
Então, eu vou fazer de novo 100, 200, 300, 400, 500. Ó, isso aqui o computador faz, o GeoGebra faz, mas a gente está aprendendo um conceito. E quando nós estamos aprendendo um conceito, a gente não quer simplesmente ver o gráfico pronto. A gente quer entender por que o gráfico está ficando daquele jeito. Como vocês veem agora do ensino médio, e eu acredito que nem todos eram experts em matemática, talvez vocês estejam entendendo esses conceitos de função agora. Então, por isso que eu estou pedindo para fazer à mão, para vocês sentirem o gráfico. Um computador faria, com certeza. Só que a gente tem que mandar o computador fazer, tem que saber mandar o computador fazer e tem que saber ler o que o computador está mostrando. Então, a gente vai fazer esse passo primeiro e depois eu vou trabalhar com vocês a parte do GeoGebra, tá bem? Então, vamos lá. No 1, a variação foi 1. Então, de novo, a gente está com o nosso número lá embaixo. O 2 foi 4, bem embaixo. O 3 foi 8. O 4 foi... desculpa. O 1 foi 1. O 2 foi 2. O 3 foi 4. O 4 foi 8. Estão todos aqui embaixo ainda. Quase nem se enxerga, porque a gente tem daqui até aqui 100. Então, não posso marcar um ponto aqui em cima, porque daí vai parecer que é 50, que é 40. O 5 tá com o 16 também, é um ponto bem baixinho que mal se enxerga. Só o tracinho que eu botei aqui no 2 já pegou uns 20 pontos. 20 quantidades para cima. Então, aqui vai estar bem rasinho, tá? São pontos que estão praticamente aqui no 0. 5, o 6 é o 32, o que começou a dar uma levantadinha. O 7 é o 64, que vai estar um pouquinho acima do meio. O 8 é o 128. Ó, se essa linha aqui é a marca do 100 e do 200, 128 vai estar aqui assim, tá? O 9 é o 256. 256, então é o meio dessa linha aqui. Então, aqui eu teria meu 9. E o 10 seria o 512. 512 é um pouquinho acima dessa linha aqui, ó. Então, vamos lá. 512 é o que estaria aqui no 10. Opa. Uma tiquinha mais pra cima. Se a gente quisesse fazer variação do 11, ele estaria no 1024, então ele seria uma linha aqui em cima, ó. O 11 com o 1024. Olhem a curva que a gente tem à disposição desses pontos aqui. Não vou unir porque não uni de nenhum. Isso aqui significa que essa nossa função exponencial é uma função que está crescendo, só que ela cresce e cresce cada vez mais. Olha só, ela tem um crescimento crescente. A gente chama esse crescimento de crescimento exponencial. Aqui eu posso trazer novamente para vocês os gráficos que a gente usou, que é a aplicação da função exponencial. Por que eles dizem que o crescimento é exponencial? Porque se vocês olharem o gráfico que vocês têm das notificações e o gráfico que vocês têm da variação por dia, os dois vão ter um comportamento muito semelhante a esse aqui. Então, a gente tem um gráfico matemático que se parece com o gráfico que a gente vê quando descreve a situação do mundo real. Essa é a chave. A gente descreveu uma situação do mundo real e a gente vê semelhança com esse comportamento aqui. Por que isso é grave na situação atual? Porque a gente vê que ele tem um comportamento exponencial. E a matemática diz que o comportamento exponencial vai fazer esse movimento aqui, ó. Então, ele começou assim. Por isso, a gente faz uma previsão. Gente, até aqui o crescimento foi exponencial. Se ele continuar exponencial, a gente vai ter esse movimento. E aí, cada vez a gente vai ter mais. Se nós tivéssemos feito o gráfico do Covid, das notificações, e ele tivesse dado assim, a situação não seria tão problemática, porque
a gente teria um crescimento linear, onde a cada dia seriam 3 a mais. Então, aqui, em 10 dias, a gente teve 30. Na exponencial, em 10 dias, a gente teve 1000. Então, essa é a aplicação da matemática no mundo real. Quando você diz, essa aqui, a gente não usa matemática, matemática não serve para nada. Serve sim, porque é ela que mostra pra gente o que vai acontecer no futuro com esse crescimento se nada for feito, na situação atual que a gente tem, trazendo ela para uma aplicação gigantesca da matemática. Então, até aqui, a gente tem 3 gráficos, mostrando 3 situações de crescimento diferentes. A gente tem o crescimento linear, onde temos 3 novos casos todos os dias, ou a cada variação no eixo X, a gente tem 3 pontos de variação no eixo Y. Essa seria a linguagem matemática, para quem prefere ela. Uma unidade que eu tenho de variação no eixo X, ela acarreta em 3 unidades que eu tenho de variação no eixo Y sempre. A função x ao quadrado, que é essa aqui, para cada unidade que eu tenho de variação no eixo X, eu tenho uma variação diferente no eixo Y. E ela segue esta regra. A cada unidade que eu vario no eixo X, eu tenho uma variação sempre aumentando, mas ela aumenta numa razão de 2 unidades a mais do que no dia anterior, que é essa daqui. E hoje a gente viu no gráfico da exponencial que a cada unidade que eu vario aqui, eu tenho uma variação diferente no eixo Y. Cada vez ela aumenta. E ela aumenta cada vez mais. É uma variação exponencial. Ok? Agora, a gente vai fazer o outro gráfico, que é o gráfico da função logarítmica, certo? Então, eu vou trocar aqui e a gente vai fazer o gráfico da função ln dx. Ln não, log, né? Esse aqui é o 4º gráfico que a gente vai fazer, que vai ser o gráfico da função logaritmo dx na base 2, ok? Então, vamos ver como se comporta esta função aqui. Então, vamos fazer o seguinte, a gente já tá aqui a meia hora, acho que dá pra gente levantar, tomar uma água e voltar. Bom, eu fui lá, peguei minha água, e agora a gente vai fazer o gráfico da função log dx. Então, vamos lá. Mesma coisa que a gente fez nas outras 3. Eu vou pegar os valores, porque a minha intenção é mostrar para vocês como funciona a variação dessas funções. Então, vamos numerar do 1 ao 10 novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora a gente vai calcular a função logaritmo dx na base 2. Então, vamos lá. Aqui eu tenho log, esse log aqui. A gente não tem logaritmo na base 2, a gente vai ter que trocar. Teria que fazer uma mudança de base, então, ok? Agora que eu vi, vamos trocar para o logaritmo na base 10. Então, aqui, atenção, nós vamos trocar para o log na base 10, não mais na base 2, certo? Porque na calculadora não faz, a gente teria que usar uma propriedade de logaritmo e fazer uma mudança de base. Não é a minha ideia fazer isso, então vamos ficar com o log na base 10, que é esse aqui que não aparece nada, tá? Então, aqui eu vou fazer o logaritmo na base 10 de 0. Se vocês pedirem para a calculadora, ela vai dizer que está errado, porque esse logaritmo não existe. Ou seja, o 0 não está associado a ninguém. O 1 está associado a quem? Então, vamos lá. Logaritmo de 1 é 0. Logaritmo de 2 na base 10. Logaritmo de 2 vai ser 0,30. Não preciso ficar escrevendo esse 10 aqui, que quando não aparece a base é 10. Log de 3. Vamos lá. Log de 3. 0,473.
Dá pra gente aprender a arredondar, né? Vamos lá, então. Técnicas de arredondamento. Quero 2 casas depois da vírgula. Como as 2 casas vai parar no 47, a casa que tá depois do 7 é o 7. Como ele é maior do que 5, aumenta essa daqui. Então, a gente fica com 0,48. O de antes era o logaritmo de 2. 30. Como a casa depois do 0 é 1 e 1 é menor que 5, essa casa fica como está. Por isso, coloquei 0,30. Vou deixar o 0 aqui, apesar dele ser dispensável, para eu entender que eu fiz um arredondamento com 2 casas. Agora, vamos fazer o logaritmo de 4, que é 0,60 é o que eu quero. Como depois do 0 eu tenho 2, vou ficar com o 60. Log de 5, eu tenho logaritmo de 5, 0,69. Como depois do 9 eu tenho um 8 e o 8 é maior do que 5, eu tenho que aumentar uma casa no 9. Se eu aumentar uma casa no 9, ele fica 10. Então, de 69 eu fico com 70. Essa é uma regra de arredondamento que vocês vão usar para sempre, tá? Vê até onde você quer ir. Eu quero ficar com 2 casas, então eu estou com 69. Como a casa que vem depois, essas aqui não interessam, tá? Como a casa que vem depois é um 8 e o 8 é maior do que 5, eu vou aumentar uma unidade aqui. Então, de 69 eu fico com 70. Logaritmo de 6, 77. Como a casa que tá depois é 8, eu aumento uma dessas. Então, ao invés de 77, eu tenho 0,78. Esse seria o log do 6. Logaritmo de 7. 84, aqui eu tenho um 5, então o 5 faz o 4 aumentar também. É o 5, 6, o 7, o 8 e o 9 que fazem esse número aumentar. Então, eu vou ter o 0,85. Logaritmo de 8, logaritmo de 9, logaritmo de 10. Se você quiser dar pausa e fazer essas contas para depois olhar, acho ótimo. Logaritmo de 8. 90, como depois do 9 eu tenho um 3, ele não aumenta. Então, eu fico com 0,90. Logaritmo de 9, 0,95, como depois do 5 eu tenho um 4, ele não aumenta. Então, 0,95. E o logaritmo de 10 é 1. Ok? Olhem só a diferença. A gente chegou no 10 e estávamos no 1000. O log, a gente chegou no 10 e chegou no 1 só. Então, vamos ver aqui agora. Nossa, que traço reto. A nossa variação. Primeiro, não tem. O 1 estava no 0. O 2, a gente chegou no 0,3. Estávamos no 0, quando chegamos no 1, chegamos no 0,33. A variação que a gente teve, 33 não, foi de 0,30. No 3, do 2 para o 3, a gente foi do 0,30 para o 0,48. Qual foi a variação que aconteceu nesse conjunto quando a gente foi do 2 para o 3? 0,48 menos 0,30. 0,48 menos 0,30. 0,18. Esta foi a variação que a gente teve quando fomos do 2 para o 3. Do 3 para o 4, qual foi a variação que aconteceu na nossa função? Ela estava em 0,48 e foi para 0,60. Então, a variação que a gente teve foi de 0,60 menos 0,48. 0,60 menos 0,48. 0,12. Essa é a linguagem matemática, tá? Se vocês quiserem fazer uma analogia com os gráficos que a gente já construiu, você vai pensar, no dia 5 foram feitas 0,7 notificações. No dia 4 tinha 0,6. Quantas novas aconteceram no dia 5? Eu vou ter que fazer as que eu tenho no dia 5 menos as que eu tinha no dia 4. Isso vai dar
0,1. Quantas notificações novas? Qual foi a variação que aconteceu do dia 5 para o dia 6? Bom, no dia 6 eu tinha 0,78. No dia 5 eu tinha 0,70. Então, a minha variação foi de 0,08. Essas foram as que foram acrescentadas daqui para cá. Do 6 para o 7. Quantas notificações novas a gente teve do dia 6 para o dia 7? Bom, no dia 7 o nosso total é 0,85. Menos as notificações que a gente já tinha no dia 6, 0,78. Quantas novas aconteceram de um dia para o outro? 0,85 menos 0,78, o que dá 0,07. Então, a gente teve uma variação no dia 7 de 0,07. No dia 8, estávamos com 0,90 menos do dia anterior. Opa. Dá 0,05. No dia 9, eu estava com 0,95. O total até o dia 9 foi 0,95. Como no dia 8 eu tinha 0,90, se eu fizer a subtração dos dois, eu vou ter que, de um dia para o outro, a variação foi 0,05. No dia 9 para o dia 10, eu tenho uma variação de 1. Aqui parece que a variação tá ficando constante, tá? Mas é porque a gente fez uma aproximação de duas casas. 1 menos 0,95, isso vai me dar uma variação de 0,05. Ok? Valores da função e a sua variação. Vamos para o nosso último gráfico. Números de 1 a 10 novamente. Faz aí teu plano cartesiano. Marca o eixo X. Já é a quarta vez que a gente tá fazendo, né? Então, acredito que agora vocês consigam fazer sem olhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E lembrando, cuidado com a ilusão de competência, tá? Por favor, não assistam só o vídeo achando que vocês vão conseguir compreender porque estão me vendo fazer, tá? Essa é uma ilusão de competência. Vocês precisam pegar o lápis e fazer, tá? Não adianta olhar. Por isso que eu estou fazendo com calma, para que vocês possam acompanhar. Se não fosse isso, eu tiraria uma foto do exercício feito e diriam: olhem só que bonitinho, eu fiz isso, isso, isso. E aí eu acredito que vocês não compreenderiam nada. Bom, voltando para nossa função log dx na base 10, não preciso escrever, mas ele está aqui, certo? Vamos lá. A nossa função vai da onde até onde? Do 0 até o 1. Nossa, então aqui eu preciso marcar pontos do 0 ao 1. Como eu tenho espaço e eu vou ter que marcar esses parciais aqui, que é 0, alguma coisa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 10 linhas de novo, só que agora, cada uma delas vai valer 0,1. Se eu fizer 0,1 aqui, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1. Eu consigo colocar todos os meus pontos que estão aqui dentro desse pedacinho, como a gente fez com as outras. Então, o 0 não está associado a ninguém, o 1 está associado ao 0. Então, é esse ponto aqui. 1 com 0, esse aqui. O 2 com o 0,3. O 2 com o 0,3. Tem um ponto aqui. O 3 com o 0,48. 48 é quase no 50. Então, eu teria aqui o 3 com o 0,48. Presta atenção. Se você
não consegue marcar na mesma velocidade que eu marco, dá pause no vídeo, marca os teus pontos e depois vê se eles ficaram iguais. É importante que vocês façam, tá? Prática. O 4 tá associado ao 0,6, exatamente nessa linha aqui, ó. Então, eu vou marcar 4 aqui. O 5 com o 0,70, uma linha para cima. Aqui. O 6 com 0,78. Então, eu tenho que ficar um pouquinho para baixo do 0,8. Preciso escrever os valores lá, tá? Mas, de novo, ó. Viram que antes de eu marcar qualquer ponto, eu graduei os eixos. De um jeito que todos os valores que eu preciso, eu encontro aqui, ó. Eu vou precisar de valores de 0 a 1, todos eles têm um lugar. Mas primeiro a gente marca do 0 até o 1, ok? Esse aqui é 0,6, é bem em cima da linha, né? Aqui tá um pouquinho abaixo. O 7 com o 0,85. 85 é o meio dessa linha aqui, ó. O meio dessa linha aqui. Vai ser o meu 7. Meu 8 com o 0,9, exatamente na linha aqui em cima. O 9 com o 0,95, que vai ser o meio da minha linha. Tá meio torto isso daqui, né? Acho que esse aqui tá meio deslocado. Acho que eu fiz essa retinha dele aqui meio tortinha. Aqui. E o 10 com o 1, exatamente lá em cima da linha. Gente, olha que função lerda. A gente chega até o 10 e ela chegou até o 1. Olha a diferença da nossa função exponencial. Essa aqui é uma função muito rápida. Quando a gente chegou no 10, a nossa função já estava no 1000. Essa daqui é uma função lenta. Eu tô no 10 e a minha função a recém tá no 1. Então, se a gente for juntar esses pontos aqui, ó, a gente vai ver que nós temos uma função com este formato de curva aqui, ó. Esse ponto aqui ficou meio fora. Se a gente quiser calcular o 11, vamos ver lá, o que acontece com o 11? Vamos ver se um dia ela vai ficar mais rápida. Ai, logaritmo de 11. 1,04. Ela vai estar uma tica para cima do 1. Então, essa daqui é uma função que tem um crescimento. Ó, ela não deixa de estar crescendo, certo? Só que se vocês compararem com o exponencial, ela é uma função que cresce, mas ela cresce muito devagar. É bem diferente do crescimento da função exponencial. Existem situações no mundo real com esse crescimento? Sim. Não sei agora nenhum exemplo, mas com certeza existem populações que têm esse crescimento aqui. É só você pegar um lugar onde chega uma população e tem muita comida, você tem um crescimento rápido, e depois, quando a comida vai acabando, ou os seres ficam adultos e param de ganhar peso. Também é outro exemplo. Você ganha uma criança, ganha muito peso no início, mas depois esse peso começa a diminuir até o ponto que ele estabiliza. Vamos fazer então agora o gráfico da variação dessa função aqui. Vou deixar assim. Aqui, já coloquei o papel. Agora a gente vai fazer um novo gráfico, que é para a gente ver como funciona o crescimento da função logarítmica, como que ela varia, certo? Vamos lá na variação? Gente, a variação começa no 0,30 e ela diminui e vai até o 0,05. Então, vamos colocar a nossa graduação. Mais um gráfico, observa de novo, marca lá valores do 1 até o 10 para a gente poder ver como que a função log varia. Aqui
eu vou precisar de valores que vão do 0,30 ao 0,05, certo? Ok, ela vai do 0,30 até o 0,05. Então, aqui eu preciso de 30. Eu vou marcar 0,1, opa, desculpa. Vou deixar umas 3 linhas para o 0,1, 3 linhas para ser o 0,2 e 3 linhas para ser o 0,3. Olha o pouquinho que eu preciso para esse gráfico. O 1 não tem associação, o 2 tá no 0,3. O 3, ela variou 0,18. Se aqui é o 0,2, 0,18 vai estar por aqui. Olha o que está acontecendo com essa função. Em nenhum dos casos a gente teve um ponto abaixo do outro. O 4 com o 0,12. 0,12 tá mais ou menos aqui. O 5, 0,1 tá aqui. O 6, 0,5. O 7, 0,5. O 8, 0,5. A gente fez um arredondamento aqui que fez esses pontos não ficarem muito felizes. Se a gente fosse marcar aqui o 11, a gente faria log de 11, que daria 1,04. E se a gente fosse fazer a variação, faríamos 1,04 menos 1, que daria 0,04. Então, lá no 11, ela estaria um pouquinho mais para baixo. Ok? A gente teria esse comportamento aqui. Olhem só, nós temos uma função que é crescente, ok? Ela está subindo, tá aqui o gráfico dela, é uma função que cresce. Só que olha a forma de variação dessa função aqui. Ela cresce, mas ela cresce cada vez menos. Quanto mais eu vier para cá, menos ela vai crescer. Isso aqui seria o que a gente esperaria depois que fosse encontrado um remédio ou que fosse encontrado a cura ou que esse vírus sumisse. Cada vez nós teríamos menos pessoas sendo contaminadas, ou seja, o número de pessoas contaminadas todo dia diminui. Então, nós estamos nesse momento com um crescimento exponencial, mas a gente quer que ele faça essa curva aqui, ó. Lembram que foi isso que a gente viu naquele gráfico? Por quê? Porque esse crescimento aqui, ó, é um crescimento, sim, porque o total não tem como diminuir, ele sempre vai ter que aumentar. Esse total, aumentando cada vez menos, a gente teria a solução para o nosso problema. Então, a aplicação do estudo desses gráficos, tá? A gente teria esse comportamento. Não era isso aqui que a gente queria? Olha como que é o crescimento assim. O crescimento da exponencial, cadê? Perdi o crescimento da minha exponencial. Bom, o crescimento da exponencial era que nem ela, né? Crescia cada vez mais. O crescimento dessa aqui, da função log, é um crescimento que cresce cada vez menos. Então, o que a gente vê de tudo isso que a gente estudou até aqui? Que nós temos uma função que cresce sempre a mesma coisa, que era a função constante. Deixa eu tirar esse papel aqui de baixo, porque ele tem o gráfico desenhado. A gente viu um crescimento linear, que é um crescimento onde a função cresce sempre a mesma coisa. A gente viu um crescimento quadrático. Esse aqui foi o 3x. A quadrática cresce assim. A gente viu o crescimento exponencial, onde a função cresce muito rápido. E a gente viu um crescimento logarítmico, que é quando a função cresce muito pouco. Ok? Então, a gente vê que nós temos curvas matemáticas, linear, quadrática, exponencial e logarítmica. Cada uma delas tem um crescimento diferente.
A situação atual do Covid poderia ser qualquer uma dessas curvas, mas a gente viu que a situação do mundo real obedece o comportamento de uma curva exponencial. Então, essa é uma aplicação, por isso que eles falam que o crescimento é exponencial. Quando se fala em baixar a curva, é a ideia da gente ter a variação cada vez menor, mas isso a gente vai ver depois. Agora, muito bem, se você chegou até aqui, está de parabéns, parabéns mesmo. Estou muito feliz que você tenha acompanhado, espero que o seu caderno esteja com os gráficos bonitinhos, ok? Próximo passo que a gente vai fazer é levar isso para o GeoGebra, tá? Nós vamos ver isso no aplicativo, mas isso vai ser um outro vídeo. Muito obrigada, um bom estudo para vocês, agora vocês podem relaxar, deem uma olhadinha no caderno para vocês conseguirem comparar esses três comportamentos. Esse gráfico aqui é um gráfico que vocês podem fazer bem do jeito que eu fiz, assim, rapidinho. Linear, quadrática, exponencial e logarítmica, ok? Cada uma delas vai ter um formato de crescimento. Espero que o fato de vocês terem feito à mão tenha ajudado a vocês compreenderem, porque a gente precisa de tempo. E até o próximo vídeo. Um abraço, bom descanso.